Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do poder legislativo em direito constitucional. Muito bem, vamos falar na aula de hoje acerca das atribuições constitucionais outorgadas à Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Muito bem, a Constituição atribuiu funções próprias à Câmara dos Deputados e funções próprias ao Senado Federal. Cuidado, porque essas atribuições não podem ser confundidas com as atribuições do Congresso. Aí você fala, professora, mas o Congresso não é a Câmara e o Senado? Exatamente. Então, existem atribuições constitucionais outorgadas ao Congresso, o que significa dizer Câmara e Senado. Ali são os dois que devem atuar. Mas também existem atribuições só da Câmara e só do Senado. Então, é diferente. As atribuições do Congresso estão previstas no artigo 48 e 49 da Constituição. As atribuições da Câmara estão previstas no artigo 51 da Constituição. E as atribuições do Senado Federal estão previstas no artigo 52 da Constituição Federal. Muito bem, vamos falar um pouquinho então das atribuições da Câmara dos Deputados. O artigo 51 da Constituição estabelece que compete privativamente à Câmara dos Deputados. Já temos a primeira pegadinha na prova. Qual é a pegadinha? O artigo 51 diz que a competência é privativa, não exclusiva. Então, não confunda a expressão, porque isso pode deixar a sua questão da prova incorreta. O artigo 49, que fala das atribuições do Congresso, fala compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Já o artigo 51 diz compete privativamente à Câmara dos Deputados. Então, não confunda a atribuição de competência exclusiva para o Congresso e privativa para a Câmara, porque isso pode confundir na hora da prova. Muito bem, então a competência privativa à Câmara, ou seja, cabe a essa casa. Quais são? A primeira atribuição é a autorização de instaurar um processo contra o presidente da República e o vice-presidente da República, bem como os ministros de Estado. Muito bem, então, processos instaurados contra o presidente e o vice-presidente, bem como os ministros de Estado, só podem ser feitos se houver autorização de quanto? E é isso que cai na prova. 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Isso significa que para instaurar o processo tem que ter uma autorização da Câmara, mas a autorização que deve ser dada por 2/3 de seus membros. Então, na prova eles colocam maioria absoluta, maioria relativa, 3/5, 1/3, cuidado com a fração. 2/3 dos membros da Câmara autorizam não a condenação, cuidado, a instauração. Então, para instaurar processo contra o presidente, o vice e os ministros de Estado, deve haver 2/3 de membros da Câmara autorizando. Muito bem. Também compete à Câmara proceder à tomada de contas do presidente da República quando elas não forem apresentadas ao Congresso Nacional dentro do prazo constitucionalmente fixado, que é 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Qual é a data da abertura da sessão legislativa? A gente vê
no nosso próximo encontro. A gente vai falar acerca de sessão legislativa, também é uma aula bem tranquila e é uma aula que vai ajudar você a acertar qualquer questão que possa ser feita pelo seu examinador. Então, se o presidente da República não apresenta suas contas para o Congresso 60 dias após a abertura da sessão legislativa, essa tomada de contas do presidente vai ser feita pela Câmara dos Deputados. E aí tem umas coisas que são meio óbvias. A elaboração do regimento interno da Câmara é feita por quem? Você fala, por favor, né, professor? É claro que pela Câmara dos Deputados. Então, aqui é bem simples. Regimento interno da Câmara, feito pela Câmara. Adivinha? Regimento interno do Senado, feito pelo Senado. Regimento interno do Congresso, feito pelo Congresso, ou seja, Câmara e Senado. Então, bem fácil. Regimento interno da Câmara é competência privativa da própria Câmara. Agora, a Constituição diz que compete privativamente à Câmara dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção dos seus cargos, ou seja, dentro do órgão Câmara, cargos, empregos, funções, serviços e inclusive iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração. Claro, observado os parâmetros constitucionais, mas é interessante você saber que a iniciativa da lei para aumento da remuneração dos deputados é deles próprios. Que interessante, né? Eles mesmos têm iniciativa para fins de propor, por meio de lei, o aumento de sua remuneração. E também eleger os membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. A Câmara tem escolha e o Senado também tem escolha. Essa escolha, então, quando compete à Câmara, é feita por ela de forma privativa. Muito bem. O artigo 52 estabelece as atribuições do Senado Federal. Então, cuidado, 51 da Câmara, 52 do Senado. Eu vou te dar uma dica para a prova da OAB. Como que você vai memorizar isso? Vai memorizar assim, ó. As atribuições do artigo 51, inciso 1 e 2, elas são tecnicamente só da Câmara. Então, essas duas você memoriza. Por quê? Porque as demais ou são atribuições que o Senado também tem, e aí essas daí a gente já fala já, e as que não são dessa lista de 2 itens ou da lista comum, consequentemente, por exclusão, é do Senado. Como que você vai memorizar isso aqui melhor? Dica para a prova, você tem que estudar em casa, tem que mandar ver para ser aprovado logo. Pega uma folha de papel, faz uma coluna, atribuições da Câmara, do Senado, e fica olhando e comparando as duas para perceber quais são as diferenças e conseguir identificar na hora da prova. Vamos comentar então algumas. O artigo 52 diz: compete privativamente ao Senado Federal, então os representantes dos estados, das unidades da federação. Então, compete ao Senado processar e julgar. Aí você fala, eu vi isso na Câmara. Não, a Câmara não é processar e julgar, é autorizar a instauração de processo. Então, quem autoriza que o processo seja instaurado é a Câmara. Agora, quem processa e julga o presidente da República, o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, como a gente vai ver, depois a gente vai estudar isso, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes que sejam da mesma natureza ou conexo com aqueles, vai ser quem? O Senado Federal. Então, cuidado. Processar e julgar presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, ou seja, de responsabilidade, e os que sejam conexos com os crimes de responsabilidade. Quem julga é o Senado Federal. Também compete ao Senado processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ, cuidado, e do CNMP,
o Procurador-Geral da República, que é o PGR, e o AGU, que é o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Então, quem vai julgar ministro do STF, membros do CNJ, CNMP, PGR e AGU nos crimes de responsabilidade é o Senado Federal. Então, são as autoridades que têm aí um foro de prerrogativa especial de julgamento que não é nem tecnicamente feito pelo Poder Judiciário e sim pelo Poder Legislativo, em especial aqui no caso pelo Senado Federal. Também compete ao Senado aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados. Por isso que a gente fala sabatina dos ministros do Supremo, do STJ. O que é isso? É essa aprovação que o Senado faz para a escolha de magistrados, quando a Constituição assim estabelecer, que é o caso dos ministros, por exemplo, do STF, também os ministros do TCU, do Tribunal de Contas da União, aqueles que são indicados pelo presidente da República, então passam aí pela aprovação do Senado, também governador de território, quando e se houver, presidente e diretores do Banco Central, cuidado, então, tanto o presidente do Banco Central quanto os diretores do Banco Central, eles são aprovados previamente pelo Senado Federal. E também o PGR, que é o chefe do MP, Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União. Compete também ao Senado aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente, autorizar operações externas que sejam de natureza financeira e de interesse das unidades da federação, dos entes da federação, União, Estado, DF e municípios. Também compete ao Senado fixar, por proposta do presidente, os limites globais para o montante da dívida consolidada dos entes da federação, União, Estado, DF e município, dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno de todos os entes, inclusive das autarquias e qualquer entidades controladas pelo poder público. Também estabelece limites e condições para a concessão de garantia da União em operação de crédito externo e interno. Estabelece ainda limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, DF e dos municípios. Também compete ao Senado, e essa é muito importante, a suspensão da execução, seja no todo ou seja em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Vou fazer um parêntese. Esse ponto aqui a gente vai estudar melhor na aula de controle de constitucionalidade, mas já faz um asterisco importante no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Também compete ao Senado aprovar por maioria absoluta a exoneração do PGR antes do término do seu mandato. E aí todas as atribuições que a Constituição vai estabelecer são as mesmas atribuições que também estabeleceu a Câmara. O seu próprio regimento interno, cuidar da sua própria organização, do seu funcionamento, da sua polícia interna, que polícia no sentido de segurança administrativa mesmo, a questão de criar e extinguir os cargos, os empregos, as funções e, inclusive, o limite da sua remuneração. Também é uma similitude com a Câmara dos Deputados a eleição dos membros do Conselho da República, que incumbe ao Senado Federal. A única diferenciação ainda que nós temos que é a avaliação periódica da funcionalidade do sistema tributário nacional e o desempenho das administrações tributárias em todos os âmbitos da federação. Essa é uma atribuição que compete exclusivamente ao Senado, ok? Então, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ler os artigos 48, 49, 51 e 52 da Constituição. Aí você fala, ai, professora, mas isso é tão chato, eu não vou conseguir decorar. Não é para decorar, é estudar com critério. Tente
verificar quais são os pontos comuns, os pontos distintivos e o que é mais fundamental, saber o que compete à Câmara e o que não é à Câmara vai por exclusão do Senado. E lá no Congresso, saber que o 48 vai estabelecer as atribuições do Legislativo juntamente com sanção ou veto do Executivo e no 49 a competência exclusiva do Congresso Nacional. Para a gente finalizar nossa aula, dica de ouro. Lembra que nós vimos que no artigo 49, como é competência exclusiva do Congresso, não há sanção e veto, todas as matérias lá previstas serão aprovadas por meio de um decreto legislativo? Muito bem. Cuidado, as atribuições que são tecnicamente de uma só das casas, Câmara ou Senado, são atribuições que vão ser disciplinadas por meio de decreto legislativo, lei. Então, o que? Resoluções. Não confunda. As atribuições da Câmara e as atribuições do Senado são deliberadas por meio de resoluções. Então, os temas do 51 e os temas do 52 são aprovados por meio de resoluções. Os temas do 49 por meio de decreto legislativo e os temas do 48 por meio de lei. Vai ser importante porque lá na frente, quando a gente for estudar o processo legislativo, você já vai saber a diferença de lei, decreto legislativo e resoluções, ok? Se você gostou dessa aula, compartilhe e eu quero ver você aqui no nosso próximo encontro para falar sobre deliberações em âmbito do legislativo e as sessões constitucionalmente estabelecidas. Obrigada pela atenção e até lá!